Olha, o ensino no Brasil, ele avançou muito nos últimos anos, né? Vamos falar mais da questão do ensino superior no Brasil, das universidades, que realmente teve um avanço muito grande, mas ainda precisa ter um foco, vamos dizer assim, mais voltado às questões das soluções dos problemas brasileiros e também mais na preocupação de gerar riqueza, para que as pessoas possam ter oportunidade de trabalho e, com isso, construir o desenvolvimento do Brasil. Portanto, alguma coisa precisa ainda ser feita para que nós possamos ter um padrão de ensino superior no Brasil que possa ser comparado às grandes nações. Mas é preciso registrar que avançamos muito nos últimos anos, nos últimos 30 anos, em relação à qualidade do ensino superior, especialmente na pós-graduação, no mestrado e doutorado. Olha, aí nós temos basicamente, entre outros, dois componentes que são muito fortes. O primeiro é cultural. O Brasil, a sociedade, o governo e os políticos ainda não valorizam a ciência, a tecnologia, a inovação e a educação como deveria ser. A ciência ainda não é um valor para a sociedade brasileira e, portanto, na hora das dificuldades, dos poucos recursos, é exatamente nessa área que se cortam recursos. E no caso da crise do Brasil recente, né, a crise econômica recente, ela prejudicou muito todos os investimentos que o Brasil fazia nas diversas áreas. E como eu disse, por ciência, tecnologia e inovação não serem prioridades, eles sofrem mais. E dizendo que a CAPES, o CNPq e a FINEP, que são as agências federais exatamente responsáveis pela concessão de bolsas e pelos investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Então a crise recente ela afetou fortemente uma área que já era carente de aumento de recursos. Para você ter uma ideia, países como a Coreia e Israel investem 4% do PIB em ciência, tecnologia e inovação, aí incluídos os investimentos na pós-graduação, mestrado e doutorado. E o Brasil ainda está arranhando 1,1%, 1,2% do seu PIB, ou seja, um quarto em relação a outros países que estão usando a ciência, tecnologia e inovação como um vetor para o desenvolvimento social, econômico e cultural desses países. Essa pergunta é importante porque isso vai trazer um impacto muito grande, porque na verdade quando você interrompe, né, a formação de pesquisadores através do corte de bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, você, além de não formar as pessoas necessárias nessa área para o desenvolvimento do Brasil, você também interrompe pesquisas que são importantíssimas para a solução de problemas brasileiros. Recentemente nós vimos o problema do vírus da Zika, que com recursos que foram investidos em ciência, tecnologia e inovação, se identificou a questão do vírus da Zika vinculado com a microencefalia. Esses projetos eles precisam ter continuidade. A pesquisa, o desenvolvimento científico não é como uma construção de obras, que você pode parar e depois recomeça do mesmo ponto. A interrupção da pesquisa e a interrupção de formação de pesquisadores no Brasil, em função desse corte de bolsas que nós estamos falando, é extremamente prejudicial para o desenvolvimento do país e, por consequência, para a formação de uma massa crítica que seria realmente importante para o desenvolvimento do país.